Olá, segundo ano, voltei. Agora nós vamos estudar História nesse mesmo dia. Estamos em 9 de junho e nós vamos continuar nossas aulas online deste dia com essa nossa disciplina. Você já anotou no vídeo anterior quais serão as atividades de casa no livro de História? Nós temos tarefa de casa para corrigir, temos também o último assunto de História. Nós vamos encerrar a nossa unidade com esse assunto aqui, ok? Nós vamos conversar hoje sobre, no futuro, como serão as moradias do Brasil? Essa é uma pergunta bem interessante. Na nossa aula passada, nós estudamos sobre moradias de outros povos. Vamos fazer uma breve recapitulação. O modelo de nossa casa depende muito do lugar de onde nós moramos. Depende sim do lugar, depende também da época. A oca é a moradia dos povos indígenas. Os indígenas, eles vivem em grandes ocas. Elas não são pequenas como as nossas casas. Para nós, a nossa casa ela é grande, só que uma oca ela é muito maior que uma casa comum. Vamos colocar uma proporção assim, aproximadamente desse tamanho. Digamos que seja o tamanho de uma pessoa para uma oca, exatamente assim. Vamos dizer. A proporção é mais ou menos esta. Por quê? Na oca não vive apenas uma pessoa, 2, 3, 4. São várias famílias dentro de uma mesma oca. Tem um tronco central em que essa oca ela é sustentada e ela é toda coberta com cipó, com palhas, com folhas. E os indígenas eles retiram da natureza os recursos para a construção de suas casas e outros utensílios também. Já a casa de gelo que nós vimos também na aula passada, os esquimós moram em regiões geladas e suas moradias são feitas de gelo chamadas de iglus. Isso é uma outra moradia. Já os castelos, quem são as pessoas que moram nos castelos? São os reis, príncipes e princesas, que vivem em enormes construções com torres. Eu mostrei na aula passada a foto de um castelo que ele é construído com pedras. Alguns países da Europa, como Portugal, Escócia, França e outros países têm castelos, incluindo também a Inglaterra. Os árabes vivem no deserto e estão sempre se mudando de lugar por não encontrar água. Qual é a moradia dos árabes que eles ficam se mudando de um lugar para outro? Se chama, quem lembra? Que eu falei na aula passada, você está lembrado? Você está lembrada? Eu falei que a casa dos árabes é chamada de tenda. Isso mesmo, é chamada de tenda. Essa tenda ela é feita de quê? De um feltro grosso, isso mesmo, de um feltro grosso, que é um tecido onde eles vão poder desarmar esse acampamento em busca de outro local que tenha água. Os árabes eles precisam procurar no deserto locais onde tem água para eles poderem sobreviver. E no deserto é uma região muito quente. Se eles morassem numa casa como a nossa ou num prédio, não teriam como eles transportarem sua casa de um lugar para outro. Imagina uma casa super pesada, feita de tijolos, cheia de móveis, de paredes, de telhado. Não teria como eles transportarem essa casa. Por isso que eles moram em casas que são feitas com esse tecido chamada de tendas. Já no Egito Antigo, as moradias eram feitas com o que eu falei na aula passada? Eram feitas de barro, muito bem. As casas tinham a forma de um retângulo e um pátio com pátio e escadas. O telhado era sustentado pelo caule das palmeiras. E eu mostrei também na nossa aula passada um outro modelo de casa que também é utilizado o barro em sua construção. Você lembra qual é? É a casa de taipa. A casa de taipa ela também é composta com barro pelo lado de fora e os locais para dividir esse barro ele é feito com vários cipós, várias madeiras que também são encontradas na natureza.
Nós vimos também que existem as palafitas, que são as casas em regiões mais pobres, em que as pessoas constroem com tábuas, com papelão, com plástico e outros materiais. E as casas de alvenaria são as nossas casas, aquelas casas que nós construímos com tijolo, com cimento, com areia. E o último é o prédio, que são divididos em apartamentos. Esse prédio ele é feito com concreto. Ok, turma? Nós relembramos um pouco sobre moradias de outros povos e nós vimos também moradias no campo e na cidade. No campo nós encontramos sítios, granjas, chácaras e fazendas. Nós encontramos esses 4 tipos de moradia. E nessas moradias, quem moram lá são pessoas que estão em busca de saúde, de mais ar puro. Essas casas ficam mais longe da cidade e são casas que pertencem ao campo. Lá no campo as pessoas são mais saudáveis porque o ar de lá ele é menos poluído do que na cidade. Afinal de contas, nas cidades tem muito mais carro do que casas. E por isso o ar das cidades ele é mais poluído, porque ele tem uma grande quantidade de veículos e também de indústrias. Nós vimos também aqui na folhinha dessa página que tem a cidade, que são vários prédios, uma casa por cima da outra, e essas regiões onde tem muito concreto são regiões bem quentes. Quanto mais concreto tiver, quanto mais edifícios tiver, mais quente essas regiões serão. E aqui, essas casas que vivem no campo, são casas onde tem muito mais verde, mais contato com a natureza, consequentemente é menos quente do que nas cidades grandes. São locais onde o ar é mais puro e as pessoas aqui são muito mais saudáveis. As casas da cidade são bem diferentes. A maioria das moradias é mais moderna, possuem prédios com vários apartamentos e tem torres que são tão altas que tem mais de 80 apartamentos. Às vezes tem tantos andares que o prédio é muito alto, quando você olha lá para cima você não consegue nem ver a parte de cima de tão alto que é. Várias moradias precisam ser construídas porque a população da cidade é maior. Por isso que tem muito mais casa na cidade, porque tem muita gente morando na cidade em busca de trabalho. No campo as casas são mais distantes umas das outras, porque tem menos gente morando no campo. Tem mais pessoas na cidade e menos no campo. Mas existem vantagens e desvantagens para quem mora na cidade e para quem mora no campo também. A tarefa de casa de vocês começou na 72, nós vamos fazer a correção agora. Vamos lá? Primeira questão, ligue as características da casa adequada. Tem aqui 3 espaços e tem 3 desenhos. Eu vou fazer em formato circular para nós diferenciarmos. Oferece proteção ao João de Barro. O João de Barro ele é um passarinho que constrói sua própria casa. Qual dessas casas é a casa do passarinho João de Barro? É a segunda. Você ligou, portanto, assim. Está iluminada. É uma casa que está cheia de lâmpadas, toda iluminada. É a última. Esse segundo aqui com a última. E protege do frio e do calor. A casa que protege do frio e do calor é essa primeira aqui. Foi assim que vocês ligaram. Segunda questão. Qual das casas acima oferece boas condições para seus moradores? E por quê? Qual dessas casas oferece uma boa condição para seus moradores? É uma resposta pessoal. Digamos que você escolheu a última casa e você colocou o seguinte, sugestão de resposta. A terceira casa, porque está bem construída e iluminada. Iluminada. Ponto final. Final. Sugestão de resposta caso você tenha ficado com dúvida. Mas como é pessoal, cada aluno põe a sua. Terceiro,
Que tipo de moradia existe no lugar onde você vive? Também resposta pessoal. Letra A, B e C. Aqui temos quadrinhos e as alternativas. Primeiro quadrinho. Na região que você mora, existe barraco em grande quantidade, em menor quantidade ou não existe? Digamos que não existe, aí você colocou a letra C, mas pode ser que seja diferente. Agora, do lado de cá, apartamento. Na região que você mora, tem apartamento em grande quantidade, em menor quantidade ou não existe apartamento? Também é resposta pessoal. Sobrado é aquela casa que tem sempre um primeiro andar. Tem sobrado onde você mora? Na região que você mora? Se tiver em grande quantidade, letra A, em menor quantidade, letra B, ou não existe sobrado, letra C. E o último, que é esse daqui, casa térrea. Onde você mora, existe casa térrea em grande quantidade, letra A, em menor quantidade, letra B, ou não existe casa térrea, letra C. Respostas pessoais. Agora que você já corrigiu essa daqui também comigo, nós vamos para a próxima página. Página 73, quarta questão. Preencha a cruzadinha a seguir com as palavras que completam cada frase. Letra A. O lugar onde encontramos uma grande diversidade de casas é na vertical, é a cidade. Você colocou assim, cidade. Letra B. Encontramos no casas distantes uma da outra. No campo ou na cidade tem as casas distantes? No campo. Bem, aproveita a letra C da palavra cidade e faz a palavra campo. Letra C. O é a moradia que possui vários apartamentos. O prédio. Bem, letra C. Aproveita a letra D de prédio e coloca aqui. Prédio. Letra D. As existem no campo. Tem granjas, chácaras, fazendas, mas a palavra que cabe aí, que tem espaço, é a palavra granjas. Granjas. Cada letrinha vai ficar com um quadrinho. Então vocês preencheram a cruzadinha desse jeito. Quinta questão. Encontre no diagrama abaixo 5 palavras relacionadas às moradias da cidade e do campo. Tem 5 palavrinhas de coisas que nós encontramos em ambas, na cidade e no campo. Vocês encontraram chácaras e circularam a palavra chácaras. Vocês encontraram também a palavra prédios. Encontraram também a palavra sítios. Do lado de cá, fazenda. E depois encontraram a palavra apartamentos. Apartamentos. Foram as palavras que vocês encontraram, todas essas aqui, ok? Então vocês circularam cada uma delas e terminamos a correção da nossa tarefa de casa. Terminada a atividade de casa, corrigida já, nós vamos para o nosso próximo assunto, que é a página seguinte, a página 74. Página 74, o nosso último assunto desta unidade de história é esse aqui. Vamos ler um pouquinho. Aqui diz: no futuro, como serão as moradias do Brasil? Como estudamos, as moradias se modificam, ou seja, elas não são as mesmas, elas mudam. Com o passar dos anos, o material e a forma de construir foi modificando, foi melhorando. Várias novidades vão surgindo e grandes projetos são criados. Hoje, as casas também são construídas para atender às necessidades de seus moradores. E como será no futuro?
O que podemos pensar em ter em nossa casa? São tantas coisas que nós precisamos e usamos na nossa casa. Poderão ser utilizados materiais que não prejudiquem o meio ambiente. Óbvio, já existem telhas ecológicas e outros materiais que são utilizados na construção, pensando justamente no bem-estar do meio ambiente. Afinal de contas, são muitas coisas retiradas da natureza para a construção. Você sabia que o cimento, aquele que é utilizado para a construção das nossas casas, para reboco, para colocar os tijolos, ele é retirado do solo. E também outros materiais são acrescentados, retirados da natureza para colocar na nossa casa. Só que para fazer a extração desses produtos e não acabar com eles, não danificar a natureza, tem que se ter o cuidado e a consciência de reutilizar outros materiais ou substituí-los por outros materiais acessíveis e também que deem certo, que sejam materiais bons para a construção de novas casas. Existem até casas que são feitas de garrafa PET, você sabia? Já pessoas construíram casas ou até mesmo móveis com garrafas PET. Você pode construir, por exemplo, um puff, que é aquele banquinho que não tem encosto, não tem os braços, mas você pode, além de decorar a sua casa, se divertir brincando e colocar no seu quarto. Os puffs também podem ser feitos com garrafas PET, você pode cobrir com espuma, com tecido e vai ficar também muito bonito. Várias inovações também podem surgir dentro das moradias. Os objetos, como um fogão, uma geladeira ou uma televisão que atenda apenas comandos por voz. Já existem sim alguns aparelhos eletrônicos que eles recebem o comando de voz daquela pessoa e fazem exatamente o que a pessoa está pedindo. Nós utilizamos inclusive nos smartphones esse recurso em que você pode falar, colocar lá para pesquisar o que você está querendo. Poderemos facilitar também a vida dos idosos e das pessoas com deficiências, criando aparelhos que realizem vários serviços no lugar de seus donos. Já existem sim muitos aparelhos eletrônicos que são utilizados no lugar dos aparelhos de antigamente que eram manuais. Antigamente nós fazíamos um bolo, a vovó, a mamãe fazia um bolo, ou as nossas bisavós utilizando lá o braço para bater a massa, para mexer aquela massa. Hoje em dia o que é colocado no lugar, o que é utilizado? A batedeira, que é elétrica. Ela facilitou sim o trabalho, mas ela está utilizando o que? A energia elétrica. Por isso que nós devemos pensar muito antes de comprar certos aparelhos e pensar se aquele aparelho é realmente necessário. Se ele vai causar um impacto no nosso bolso, se a conta de energia pode aumentar com o uso dele, ou até mesmo impacto ambiental, pois nós consumiremos mais energia elétrica. Por isso que nós devemos sempre economizar energia. Aqui embaixo, a foto de uma casa, bem bonita, olha só. Vejam que casa linda, bem dividida, e ela tem com certeza vários cômodos. Mas como serão as casas no futuro? Será que as casas do futuro nós precisaremos colocar o nosso dedão lá, a digital para abrir o portão, ou até mesmo falar com o portão e o portão se abrir sozinho? Será que vai ser assim? Ou até mesmo se você chegar na sua casa, abriu a porta e você diz, acende a luz vai lá e acende sozinha. Uau, será que vai ser assim tão moderno? E as casas do futuro, elas poderão também, além de serem modernas, elas poderão também contribuir para que a natureza ela não seja tão agredida e que outros recursos eles possam ser utilizados para substituir e assim não danificar, não prejudicar a natureza. Ok, turma? Você vai realizar as atividades da página 75 e 76 e será para casa. Como tem várias respostas pessoais, eu vou pedir que vocês mandem a foto para mim, para eu saber o que foi que você colocou, pois tem um monte de resposta pessoal. Aqui, primeiramente, você vai criar a casa do futuro, certo? Eu já tive essa aula em outras turmas e os alunos mandaram para mim a foto da casa do futuro. Eram casas muito modernas, muito bonitas e até bem diferentes das casas atuais. E para você, como será a casa do futuro?
Será que ela vai ser bem moderna ou será que ela vai continuar com alguns traços de casas mais antigas? Você vai responder, mas vai mandar para mim, ok? A tarefinha de classe que nós faremos hoje, eu vou pedir que você pegue o seu caderninho de história para colocar a primeira questão. Nós vamos preparar o cabeçalho e aí nós vamos começar, ok? Então preparem o caderno de história que já já nós começamos. Vamos começar a nossa atividade de classe anotando no seu caderno de história o cabeçalho. Comece colocando o nome da escola, letrinha maiúscula inicial, escola dinâmica com acento circunflexo na letrinha A, na primeira letrinha A. 9 de junho de 2021 e coloque o nome da disciplina, História. Lalinha, primeira questão. Vamos falar sobre moradias. A atividade de casa de vocês será sobre as casas do futuro e vocês responderão algumas coisas sobre esse assunto que nós estudamos hoje. E vamos falar um pouquinho sobre moradias na nossa atividade de classe. Primeira questão. Desenhe a moradia adequada para os esquimós. Se você quiser recortar figuras e colar, também fiquem à vontade. Nessa primeira questão, eu vou solicitar que vocês deixem aproximadamente 6 linhas ou mais. Se você quiser fazer um desenho maior, você pode sim à vontade colocar um desenho do seu iglu maior. Assim que colocar também o desenho, vocês vão colocar ao lado o nome dessa moradia. Segunda questão, anotem o seguinte. No segundo, uma moradia apropriada para um ambiente de clima quente. Ponto final. Use sua criatividade. Ponto final. Essa é a primeira parte da atividade de vocês. Aqui abaixo do segundo quesito, você vai pular também aproximadamente 6 linhas. Ok, turma? Então já vão preparando essas duas questões e vamos responder porque tem um terceiro quesito para completar a nossa atividade. Aqui na primeira questão, desenhe a moradia adequada para os esquimós. Nós vimos no nosso livro de história, lá na página 68, a moradia em que os esquimós residem. E ela é chamada de iglu. Eu até desenhei para vocês uma moradia exemplificando. Na página 69 também tem. Você pode fazer assim. Vou tentar aqui desenhar o iglu em sua portinha. Vamos tentar fazer.
entrada da casinha feita toda com gelo. Mais ou menos assim, olha. E daqui da entradinha do nosso iglu, ela é cheia de blocos de gelo. Realmente os tijolos do iglu são feitos com gelo. Vá completando assim os tijolinhos. Olha só como está ficando o nosso iglu. Bem, você pode fazer o seu iglu assim e coloque o nome desta moradia ao lado. Iglu. Você vai colocar também o nome dele. Como essa região que os esquimós moram é uma região muito gelada, que é gelo o ano todo, esse gelo não derrete, porque essa região é bem fria. Mesmo que essa casa ela seja feita de gelo, ela protege, porque dentro, lá do interior do iglu, depois da entradinha, que eles passam da entrada, tem mais ou menos assim, como se fosse um banco. E nesse banco, eles ficam lá na parte mais alta, dentro do iglu. Eles ficam aqui sentadinhos e tem um fogo dentro. Aqui nessa área que é mais elevada, como se fosse um sofá, como se fosse um degrau, eles ficam aqui sentadinhos e é a parte onde eles se mantêm aquecidos. Além, é claro, das roupas que ele usa, que são roupas mais grossas, para poder se aquecer do frio. Então você vai desenhar isso aqui na primeira questão, você pode fazer assim ou até colar figuras. E no segundo, crie uma moradia apropriada para um ambiente de clima quente e use sua criatividade. Essa primeira questão aqui que vocês já fizeram, assim que acabarem o segundo, vou também dar uma sugestão de resposta e colocar logo assim. Essa parte aqui, que nós acabamos o segundo, embaixo do segundo você colocará a sua resposta. Se o ambiente é de clima quente, ele precisa ser um ambiente arejado. Imagine você morar numa região tão quente em que você não tenha nenhuma ventilação. Se for no extremo calor, que é no deserto, as casas precisam ser feitas. Lembram que eu falei que os árabes, os egípcios, os árabes, eles usam tendas? Você pode colocar a coluna assim e tentarmos desenhar a tenda dos árabes. Aqui podemos colocar até um tapete como entrada, certo? Você pode colocar essa tenda, escreve a palavra tenda, ou então fazer uma casa comum, porém colocando nela as janelas para você ventilar a casa. Vamos desenhar a janela aberta. E você pode fazer até um vasinho de flores. Fiquem à vontade. E a casa precisa ser arejada. Todo o ambiente da casa ele precisa circular o ar. Além de ficar um ambiente com a temperatura mais agradável, isso também vai evitar doenças. Porque um ambiente fechado, onde não há circulação de ar, é um ambiente onde pode ter mofo e contrairmos algumas bactérias ao sentirmos esse ar que estiver lá com o ambiente todo fechado. Então, o sol, ele também mata bactérias e ele pode proteger a nossa casa. Vocês podem fazer um desses dois desenhos e também colocar o nome, sem se esquecer. Casa de alvenaria. Casa de alvenaria. Caso essa casa seja feita com tijolos, com areia e cimento e outros materiais que vocês já conhecem, completem com o nome casa de alvenaria. Ok, turma? Essa foi a segunda questão. Vamos para o terceiro e último.
sua moradia, vírgula, responda. Pula a linha, essa linha ficará toda em branco, letra A. Na letra A você vai colocar o seguinte: qual é o tamanho? Qual é o tamanho? Um valor aproximado, um número aproximado, e coloca lá a resposta. Pula outra linha, letra B. Quanto tempo você mora nela? Quanto tempo você mora nela? Quanto tempo você mora nela? Completa com a sua resposta. Letra C e última. Quantas pessoas moram com você? Vai colocar o número, respostas pessoais. Letra A, qual é o tamanho? Sobre a sua moradia você vai colocar o tamanho, valor aproximado, número aproximado. B, quanto tempo você mora nela? Faz quanto tempo que você mora nessa residência? É desde que você nasceu ou você está nela recentemente? Complete aqui quanto tempo que você mora na casa, na sua casa. E letra C, quantas pessoas moram com você? Letrinha C, você vai colocar o número. Certo, turma? Essa foi a nossa atividade de classe. Para casa vocês responderão aquelas que eu falei no começo. Respondam e na próxima aula nós faremos a correção. Muito obrigada, turma do segundo ano, pela sua participação na nossa aula de História e nos veremos na próxima aula. Eu fico te esperando. Um beijo segundo ano e até mais. Tchau, tchau.